Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos então para a continuação de nossa aula falando sobre .NET Core API, né? E usando então o framework de front-end chamado Angular para fazer essa integração com a nossa API. A gente viu algumas coisas nas aulas passadas, que foi a estrutura de dados, rotas, como que a gente trabalha com tabela e como que a gente cria um formulário de cadastro. Na aula de hoje a gente vai continuar então construindo esse projeto no nosso front-end. Então fica ligado aí, bora começar a aula. .99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Perfeito, meus amigos. E se você ainda não deu um like nesse vídeo, por favor, deixa o seu like. Me ajuda demais. Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Beleza? Vamos nessa, meus amigos. Então, o que acontece, né? Criamos a estrutura desse projeto. Vocês viram lá que eu criei uma estrutura de footer, de header, sidebar, tudo utilizando o nosso framework Angular, né? Criando, então, essa parte de layout. Criamos algumas rotas, né? Mostrei para vocês que tem condições de vocês criarem essas rotas manualmente, mas você também, quando você gera a sua aplicação Angular, você também já tem condições de colocar essa rota já configurada para vocês. O meu objetivo foi mostrar para vocês como é que vocês fazem tudo manualmente para entender a estrutura, ok? Vamos lá. Outra coisa que eu mostrei para vocês é como que vocês podem criar uma tabela e utilizar a interpolação do Angular para fazer essa parte de JavaScript e HTML e trabalhar de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila, usando ali o Dynamic HTML, que eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, né? As aulas de JavaScript, ok? Outra coisa que ficou bem legal também é que a gente criou um formulário de cadastro, né? E nesse formulário de cadastro a gente colocou lá um botão de incluir, né, ou salvar, onde a gente manda esses dados diretamente para a nossa tabela, mandando diretamente, na realidade, para a nossa API, e essa API é responsável por gravar esses dados diretamente em nossa tabela no banco de dados. Ficou show de bola, né? Hoje, então, vamos continuar fazendo a parte do alterar, ou seja, vamos criar um método alterar lá no nosso componente no Angular, para que a gente possa, então, pegar essas informações que veio da nossa API, jogar para a tela e fazer o tratamento desses dados para depois a gente mandar ele para um outro verbo, né? Qual verbo que a gente vai mandar? O verbo put, né? Verbo esse que a gente preparou em nossa API em .NET, para que a gente possa mandar isso para o nosso banco de dados diretamente. A estratégia que a gente vai utilizar é, a gente vai ver se esse objeto que veio no nosso escopo, né? Ou seja, se o objeto que está no escopo do nosso componente Angular, ele veio com ID preenchido, né? Ou seja, se ele veio com ID preenchido, a gente então manda por put para fazer a alteração. Se esse ID veio undefined ou veio zero, ou seja, não veio preenchido esse ID, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar então para o post cadastrando, né, alguma informação, tá bom? Então sempre verificando o ID do objeto que a gente vai interpolar. Vai ficar mais fácil também quando a gente estiver fazendo isso diretamente na prática, ok? Então essa vai ser a nossa estratégia. E o outro que a gente vai colocar é o excluir, tá bom, gente? Então a gente vai passar o objeto diretamente para um método e esse método vai pegar esse objeto e mandar para o verbo delete da nossa API, tá? Delete. E agora, para muitos de vocês vai começar a fazer mais sentido essa API que a gente começou a criar lá atrás com o .NET Core e agora utilizando então o Angular para fazer toda essa parte de interação do nosso front-end com a nossa API back-end, tá bom? Pessoal, agora para ficar tudo mais claro, para ficar tudo melhor, a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso na prática. Então eu recomendo que você também vá lá para o seu computador para poder fixar esses dados em sua cabeça. E eu vejo vocês então lá no computador. Muito bem, galera, de volta agora no computador, então a gente vai continuar o plano que a gente já estava fazendo na aula anterior, ok? Hoje, então, fazendo a alteração desse cadastro e fazendo, então, a exclusão desse cadastro para que nas próximas aulas a gente possa ver exclusivamente deploy, ok? Beleza, gente, então vem comigo aqui. Antes disso, como sempre, eu falo para vocês recados importantes. Se vocês quiserem ter uma aula particular comigo, vocês podem contratar a aula diretamente por esse link. Se vocês quiserem também ter ali, você tem um projeto e quer desenvolver junto comigo, ou se você é um aluno, está com uma situação complexa dentro da empresa que você está trabalhando e quer uma força, você pode contar comigo aqui na consultoria
E se você quer ser acompanhado por mim e por vários alunos do Torne-se um Programador entrando na nossa comunidade para aprender a programar na prática com a gente, com o nosso time, você pode clicar nesse link aqui, que a partir de R$ 24,99 você tem acesso a todas as partes da mentoria. Você clicando nesse link e comprar aqui, você vai ter todas as informações que você precisa. Tudo bem? Beleza, gente? Então, ó, na aula passada a gente parou aqui no seguinte, gente, ó, a gente fez essa API e fez essa aplicação aqui que integrava, né? E a gente conseguia fazer um cadastro aqui, por exemplo, de Fábio, né? E aí eu vou colocar um telefone pro Fábio, um endereço aqui pro Fábio, e quando a gente salva, ele cadastra aqui o Flávio bonitinho, né? Tudo funcionando aqui de acordo com o que a gente queria. O nosso objetivo agora é botar um botão aqui de alterar e botar um botão aqui de excluir também, para que a gente possa fazer essa alteração e essa exclusão desses dados, tá bom? Então vem comigo, vamos começar a fazer aqui na prática, né? Então, vindo diretamente aqui na nossa aplicação, a gente tem aqui uma aplicaçãozinha em Angular, né? Que a gente está acessando as APIs do .NET. E eu vou abrir aqui o SRC do nosso projeto. E aqui a gente tem então a nossa pasta app, onde a gente tem aqui a pasta de clientes, né? O componente de clientes. E tem aqui a listagem. E também a gente tem aqui, ó, o modelo que a gente está utilizando para clientes, né? Beleza, gente. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou acrescentar duas colunas aqui, ó. Uma coluna que vai ser referente ao meu alterar e outra coluna que vai ser referente ao meu excluir, beleza? Show! Então com essas duas colunas eu vou colocar mais duas colunas aqui na minha tabela e essas outras duas colunas eu vou colocar um link aqui, ó, um ahref, tá? Nesse ahref, ao invés de eu colocar um ahref, desculpa, eu vou colocar um botão aqui, ó, um botão, né? E esse botão eu vou colocar como alterar. Fazendo esse alterar aqui, ele vai carregar esse objeto lá para o escopo do meu objeto cliente do Angular, tá bom? Então, essa é a intenção quando eu clicar neste botão alterar. E aqui eu vou botar então um clique, tá? Um clique, mandando para uma ação chamada alterar, ação essa que eu vou criar diretamente lá no meu componente do Angular, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, alterar quem? O meu próprio cliente que eu estou usando aqui. Então eu vou passar esse meu cliente que está escopado para esse botão. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no excluir, tá? Então eu vou colocar aqui um botão novo e vou colocar também o excluir. Excluir. Beleza, então assim eu tenho duas ações que eu estou pré-programando aqui no meu template e que eu vou colocar lá no meu componente. Então vou vir aqui direto no meu componente e vou criar dois métodos, tá? Então, dois métodos. Um método de alterar, um método de excluir, tá? Alterar e o método de excluir. Excluir, ok? Beleza, esses dois métodos aqui, bonitinho para mim. Show! E aí com esses dois métodos eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho a instância do meu objeto que eu passo, né? Que é o objeto que eu quero excluir. Então aqui eu vou colocar o meu cliente, que ele vai receber por parâmetro. Esse objeto aqui eu posso colocar já o tipo que eu quero receber também, tá? Para que o meu TypeScript aqui possa fazer a tipagem forte desse objeto. Então eu já vou colocar aqui já com a tipagem forte para que eu possa não receber objeto que não seja um cliente. Outra coisa importante que eu tenho que fazer aqui eu quero preencher o meu escopo corrente com esse objeto que eu estou passando aqui para que ele possa preencher todo o meu objeto que está lá na minha tela. Lembra-se que aqui na aula passada eu defini que esse modelo aqui, ó, é um ngModel, né? Por ele ser um ngModel, ele então está definindo o escopo para que quando eu passar qualquer objeto para ele, automaticamente esses dados são preenchidos na tela. Então o que eu estou fazendo? No alterar, eu estou mandando esse cliente para cá e a única coisa que eu vou fazer é arrumar o meu escopo, ou seja, preencher o meu escopo com o cliente que eu estou passando. Então, esse cliente eu vou passar aqui um pouquinho diferente, né? E aí ele vai ficar dessa forma aqui. Então o cliente que eu mandei para alterar, ele preenche o meu escopo, que vai automaticamente preencher os dados lá da minha classe, ok? Beleza, depois que eu preenchi então esses dados aqui do meu formulário, né, que está preenchido aqui no meu ngModel, volto a dizer, se você está um pouco perdido nisso aqui, veja a aula anterior para você entender o porquê que eu coloquei esse ngModel, ok? Ele vai preencher então esse objeto. Uma vez que ele preencheu, na hora que eu clicar no salvar, o salvar deste botão aqui, ó, no momento que eu clico nele, na lógica que foi feito nesse salvar, eu já mando direto os dados para um post, né? Mas olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou olhar esse objeto agora que vai ser passado, se o ID dele é maior do que 0, tá? Então esse objeto, quando eu declarei ele aqui, ó, então eu vou abrir até a declaração desse meu cliente, ó, a minha classe de cliente, eu não coloquei um ID. Então eu vou incluir aqui, ó, um ID
tá? Um ID que vai ser o elemento que eu vou trabalhar aqui, ou seja, vai ser o identifier, que é referente àquela API que a gente criou lá em C#, tá? Então vocês viram nas aulas anteriores a gente trabalhando com esse objeto, e vocês viram que o objeto cliente que eu criei aqui, ó, ele tem uma propriedade chamada ID, né? Ou seja, tá aqui ó, essa propriedade. Então essa propriedade, ela vai ficar referenciada aqui como number, né? Ou seja, eu estou declarando que eu tenho um ID aqui dessa vez, tá? E na primeira vez que eu for fazer o meu cadastro, esse ID, por ele não estar preenchido, ele vem como 0, ok? Só que quando eu mando alterar o meu escopo aqui, ó, quando eu mando alterar o escopo nesse alterar, mandando um objeto que eu trouxe pela minha API, né? Nota que agora eu já coloquei aqui na minha classe esse número ID. O que vai acontecer? Esse objeto ele vem com o ID preenchido. E uma vez com o ID preenchido, quando eu clico neste botão salvar, eu posso fazer uma validação. Opa, se o ID está preenchido, eu mando para um put. Eu não mando para um post, tá? Se eu mandar para um verbo put, eu vou mandar fazer alteração no meu banco de dados, assim como a gente preparou a nossa API. Então eu faço aqui uma única verificação. Se o que veio aqui? Esse meu cliente aqui, ó. Se esse meu objeto cliente, ele veio, ó, .id for maior do que 0, né? Ou vou colocar aqui, ó, se ele for igual a 0, ou seja, ele veio ali uma opção de 0, ou seja, eu não tenho então esse ID preenchido, ele veio com o valor padrão. Então com o valor padrão, eu mando simplesmente ele fazer o preenchimento aqui dos meus dados, mandando para o verbo post, tá bom? Caso contrário, um else, né? Ou seja, no else eu posso simplesmente fazer a alteração desses dados, mudando o verbo aqui para put, ó, mudando o verbo para put, da mesma maneira como eu configurei aqui na minha API. Então na minha API vocês vão notar que eu configurei aqui ó, o verbo put, como eu mostrei para vocês nas aulas passadas, utilizando lá o Advanced REST Client, né? E aí agora eu estou falando aqui que eu vou mandar para o put, tá? E aí eu vou arrumar aqui a minha rota, né, para interpolação do put que eu vou fazer. Então, nesse caso, eu vou arrumar aqui, colocando então a minha rota padrão, tá? Essa rota padrão que a gente configurou aqui. E eu vou colocar simplesmente aqui o barra e vou colocar o ID que eu quero alterar, que é o ID do meu usuário que está no escopo, tá? Então, eu vou pegar esse próprio usuário, .id, ele vai mandar então um put para essa URL, que é a URL pré-programada aqui, barra o ID que eu estou mandando, fazendo um put dessas informações desse cliente. Uma vez que eu fiz essa alteração, eu posso simplesmente limpar os clientes, passando aqui um objeto vazio novamente, e vou colocar aqui, ó, usuário atualizado com sucesso. Prontinho. Já mando limpar depois com timeout e mando carregar essa lista, tá? Isso aqui, gente, eu posso criar uma função, porque ela é bem parecida, também para deixar essa função separada. Isso é uma coisa que a gente pode fazer também para ir melhorando, refatorando o nosso código, tá bom? Mas a intenção aqui é mostrar para vocês da forma mais simples possível. Então, ou seja, eu vim aqui, fiz essa alteração, né? Fiz a inclusão ou fiz essa alteração, dependendo do que vier aqui nesse meu ID, tá? Eu vou colocar até um debugger aqui, ó, para a gente ver esse negócio acontecendo passo a passo. E aqui também, eu vou colocar um debugger aqui também, ó. Show! Beleza, agora o excluir. O que eu tenho que fazer no excluir, gente? É muito parecido com esse aqui do alterar, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar essa interpolação inteira que eu fiz aqui, e ao invés de eu fazer então um put, eu vou simplesmente fazer um delete para essa ação. Tá? E nesse caso aqui, ó, eu não preciso passar os dados. Então eu tiro os dados que eu vou passar. Na hora que eu receber aqui de volta, eu não preciso de parâmetro, porque eu já fiz a minha exclusão e já está tudo certo, tá? Então eu não preciso de parâmetro algum. Nesse caso, vou limpar aqui. E na minha error function aqui, ó, eu simplesmente vou dar a mensagem aqui, ó, usuário excluído, tá? Então, usuário excluído. E prontinho, já dei uma mensagenzinha aqui também. E faço ali a minha lista carregar, tá? Só que para isso eu também tenho que fazer uma confirmação. Então colocaria aqui um if, confirme, tá? E aí eu confirmo se essa ação é válida ou não, se eu vou excluir ou não. Então coloco aqui, ó, confirma. E aí, se eu confirmei essa operação, então eu mando esses dados lá para fazer a exclusão para mim efetivamente, tá bom? Então, exatamente isso daqui. Vou colocar um debugger nesse aqui também, para a gente ir passo a passo para ver o que as coisas estão rolando aqui, tá? E aí agora eu tenho aqui o meu botão de alterar e tenho o meu botão de excluir. Show demais, show demais.
Beleza, gente, agora é somente fazer os nossos testes aqui, né? Já estou salvando aqui o meu live reload, já vai fazer o reload aqui das minhas páginas. Opa, deixa eu colocar aqui também uma classe, class btn. Btn. Vou colocar aqui também um btn, pode ser sucesso, né? E vou colocar um btn danger aqui também para que a gente possa ter as classes do Bootstrap como um botão verde e um botão vermelho aqui, para que a gente possa ter mais bonitinho também. Então tá aí, ó, um botão verde e um botão vermelho. Na realidade eu vou colocar o primary aqui só para diferenciar um pouco, tá? Primary. Ou seja, todas essas daqui são classes do Bootstrap, tá bom, gente? Então tá aí bonitinho funcionando. Aí agora, se eu clicar aqui, ó, em alterar, nota que ele já traz os dados aqui em cima para mim, ó. Alterar, ó, ele tá alterando por quê? Porque ele altera o escopo da minha classe e faz isso. Pra gente ir passo a passo, eu vou clicar aqui em inspecionar. E aí vocês vão ver aqui no meu inspecionar que ele vai parar e ir passo a passo pra gente conseguir enxergar o que tá rolando, tá? Então vou colocar aqui no meu console. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar no botão alterar novamente, ó. Cliquei no alterar, ele vai parar o debugger e ele tá mostrando aqui pra mim que ele tá mandando então nesse alterar este objeto inteiro que já tá com o ID preenchido. Nota aqui, ó. O ID está preenchido, tá vendo? E aí eu vou mandar esse objeto preencher aqui diretamente, ó. E aí eu altero o meu escopo, né, para o novo cliente. E uma vez que eu alterei o escopo, o Angular faz o resto do trabalho, tá? Vou ir para frente, ó. Ele já preenche os campos aqui para mim, ok? E já fica tudo bonitinho aqui para eu fazer então a minha alteração, tá bom, gente? E aí agora eu vou alterar, ó, Lana Santos, tá? E aí agora eu vou clicar neste botão, ele vai parar no debugger novamente e eu vou verificar, ó, esse ID é igual a 0, ó, ele não é igual a 0, então eu vou pular e vou ir para o put, tá? Então vou fazer esse método put aqui funcionar. Mandei para o put, ó, ele deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu, vou clicar aqui no network, o put deu 404, então deixa eu checar o meu código aqui novamente, aqui tá errado, falta a interpolação aqui é com dólar, tá? Eu coloquei errado aqui. Beleza, então acertei aqui agora a minha interpolação e vou clicar no salvar de novo, tá? Então vou clicar aqui na Lana, alterar, ok? Dei um play aqui no debugger e vou colocar aqui diretamente Santos. Beleza, agora eu vou clicar no salvar, aí agora ele vai vir para minha operação e agora vai mandar um put diretamente para lá, tá? Vou dar um play aqui pra gente ver, tá lá, ó, dado, usuário atualizado com sucesso, mandei buscar, Lana Santos, agora funcionando bonitinho aqui, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui, ó, Danilo dos Santos, ó. Então ele pega, para no meu debugger, vou colocar Danilo dos Santos. E aí, ó, mandei alterar, e aí ele já também, ó, altera lá no banco de dados, já faz o live reload aqui bonitinho pra mim. Show demais, né, gente? Fica bonitinho funcionando aqui. Agora, olha só, outra coisa que eu fiz aqui agora foi o excluir, né? Então, se eu clicar aqui no excluir, vou excluir aqui o Danilo teste, tá vendo? Ó? Vou clicar no excluir, ele manda pro debugger, bonitinho, ele vai fazer aqui o meu confirme, ó, vou dar um play, confirma, se eu cancelar a ação, ele não faz nada. Cliquei de novo, manda aqui pro meu excluir, e aí eu mando e verifico, ó, confirmação, sim, eu confirmo. Opa, não foi ainda, bad request, deixa eu checar aqui. Outra verificação que eu tinha que fazer, aqui, ó, aqui nesse caso, eu não estou usando hoje o objeto do meu escopo, tá? Nesse caso eu estou usando o objeto que eu passei aqui para excluir. Então eu não preciso da palavrinha this aqui nessa ocasião, tá bom? Então é o objeto que eu passei por parâmetro, mandando o ID dele para fazer a exclusão. Vou tentar aqui novamente, voltando no meu código. Beleza, agora eu vou clicar aqui no excluir teste, ele vai mostrar o confirme para mim novamente, dei um play aqui, mostra o confirme, ok, ele pronto, fez a minha exclusão, vou clicar aqui no network, ele fez aqui, ó, o meu delete bonitinho funcionando. Vou tirar os debuggers aqui do meu código, né, ó, deixa eu tirar o debugger daqui, vou tirar desse daqui também, beleza, pronto, aí agora eu vou fechar aqui o meu inspecionar, e tá aí, ó, agora eu vou fazer um cadastro novo aqui, Danilo 123 e vou colocar aqui mais algumas informações. Eu vou ir aqui no meu inspecionar, vou clicar no meu console e vou clicar no salvar. Nota que agora ele mandou aqui, ó, undefined, ou seja, ele não mandou 0 na minha ação, ele mandou undefined. Ou seja, se ele mandou undefined aqui, quer dizer que esta minha variável ID, ó, não está definida. Então eu posso tranquilamente fazer uma validação desse jeito. Se for 0 ou se esse ID vier vazio, ou seja, undefined, que eu posso colocar somente not ID, né? Ou seja, eu vou até colocar aqui
diferente, ó. Vou colocar dessa forma aqui, ó. Se for not ID ou se o ID for 0, eu entro aqui. Se não, eu entro no atualizar, tá bom? Arrumei aqui o meu código, beleza. Vou fechar aqui o inspecionar novamente. Agora eu vou clicar no excluir do Fábio aqui, ó. Do Fábio não, né? Vou cadastrar novamente o Danilo. Danilo, colocando aqui umas informações, beleza. E aí, agora eu vou salvar, ó. Nota que esse Danilo agora foi salvo. Eu vou alterar esse Danilo. Cliquei no alterar. Agora eu vou tirar esse monte de número e vou colocar aqui, ó, Souza. E mandei alterar novamente. Tá aqui, alterado. E agora eu vou mandar excluir esses dados. Cliquei em excluir. Pronto. Ele fez a exclusão para mim. Conferindo diretamente na nossa API, eu vou colocar aqui, ó, /clientes. Vocês vão ver que traz todas aqui as pessoas para mim bonitinho, né? Então eu vou cadastrar mais um aqui só para vocês verem. Aula, torne-se um programador. E aí vou colocar aqui um número e um endereço fake, salvei. E aí vocês vão ver que agora aqui na minha API eu tenho o aula torne-se um programador, né? Aula torne-se um programador Angular. Vou dar aqui um alterar e vou colocar aqui para Angular, ó. Aula torne-se um programador Angular, né? E já faço a minha alteração e também aqui, ó, já está alterado o meu objeto no escopo, né? Vou dar um reload aqui, ó. Angular. Nota, gente, que quando eu altero essas informações, ele já vai alterando no meu escopo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, aulas. Ó, nota que ele já altera aqui no meu escopo diretamente, mas ele não manda para o banco de dados. Ele passa a mandar para o meu banco de dados a partir do momento que eu clico no botão salvar, tá? Então, ó, cliquei no salvar, aí ele envia os dados para cá, ó. Os dados estão enviados para cá, né? E beleza, a última coisa aqui que eu queria fazer é mostrar o excluir. Então eu posso clicar aqui no excluir, ó, excluir também. Removi ele daqui. Se vocês olharem na API, também já removeu daqui. É isso aí, pessoal. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Na próxima aula, o que vocês vão ver comigo? Como que a gente pode fazer deploy de todas essas informações, né? Então a gente pode pegar, empacotar esse código aqui do Angular e fazer um deploy na Azure, empacotar esse código aqui da nossa API e fazer um deploy na Azure também. Então esse vai ser o nosso objetivo, tá bom? Então fica comigo que na próxima aula a gente vai ver exclusivamente sobre deploy. Pessoal, se vocês fazem a integração do sistema front-end com back-end de vocês também de uma forma parecida ou de uma forma diferente, coloque aqui nos comentários também para que a gente possa conversar e discutir um pouco mais de como que você faz aí também e a gente possa também gravar algum vídeo ou trazer você numa live para que a gente possa mostrar o jeito que você constrói essa solução aí também, tudo bem? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com diversas pessoas para que você possa ajudar essas pessoas também, para que elas possam aprender uma nova tecnologia, tá joia? Então é isso, minha gente, eu vou ficar por aqui. Valeu, até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fui!